Deus no Salmo número 1. Salmo de número 1. Versículo de número 2. Salmo 1, versículo 2. Texto que conhecemos bem e um texto que eu usarei muito mais como pretexto para meu assunto dessa manhã, tá certo? Salmo 1, versículo 2, que diz assim: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, nós agradecemos e reconhecemos a sua misericórdia. Ó Deus, a mim e minha família em particular, o Senhor nos trouxe em paz e em segurança de Piripiri. Nossos irmãos também que se deslocaram de suas casas e aqui estão conosco. Louvamos e exaltamos o teu nome por essa ocasião, por esse momento de aprendizado na tua Escritura. É um grande privilégio, um grande benefício podermos abrir a tua Escritura Sagrada e nela meditar e aprender mais sobre as tuas verdades, ó Deus. Sabemos que isso é de fato um benefício incomparável. Por isso mesmo, nós pedimos a sua graça, não depende de nós, não depende da nossa capacidade, não depende da minha capacidade em particular, Senhor, mas da tua graça operando em nós. Então, dê a tua misericórdia às nossas vidas essa manhã, para que por meio de tua bondade, o Senhor nos conduza no entendimento, na compreensão da tua palavra. É assim que nós te oramos, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu desejo hoje, então, trabalhar com vocês uma temática que, em certo sentido, é pouco praticada enquanto disciplina espiritual, mas que no passado, e eu diria durante a história do cristianismo, sempre foi parte inerente à fé cristã, que é o tema da meditação bíblica. Meditação bíblica. A gente leu o Salmo de número 1, versículo 2, que nos exorta, ou pelo menos aponta para o fato de que o homem bem-aventurado, a gente sabe que o Salmo de número 1, e todos os salmos de alguma maneira, são salmos que devem ser interpretados sob o nosso entendimento a respeito de Cristo, né? Eles apontam para Cristo, logo o homem que cumpre perfeitamente esse salmo só pode ser o nosso Salvador. Todavia, a gente também sabe que essa expressão bem-aventurado é uma expressão que tem a ver com um pacto. E assim sendo, todos aqueles que estão em pacto com o Senhor, aqueles com quem o Senhor entrou num pacto, são pessoas de fato bem-aventuradas. De maneira que aqueles que são salvos, os que estão sob o pacto da graça, dentre outras coisas, é o que diz o Salmo versículo 2, o Salmo 1, versículo 2, medita na lei do Senhor de dia e de noite. E a grande questão então é, o que é meditar? Há de fato, em certo sentido, um tanto quanto de confusão relacionada a essa expressão, porque para nós meditar em alguns casos é ler a Bíblia. Há muitos que leem esse versículo e entendem basicamente isso. Eu devo ler a Escritura de dia e de noite. Então meditar é estudar a palavra de Deus. Fazer aquele estudo sistemático que talvez todos façamos aqui, no sentido de ler livro a livro da Bíblia e tentar entender a sua mensagem em nossas devoções particulares. Ou ainda, por assim dizer, ter algum tipo de estudo dirigido sobre algum versículo bíblico, sobre alguma temática bíblica. Todavia, eu ficarei satisfeito essa manhã se nós entendermos que, embora tudo isso faça parte do que a gente pode chamar de meditação, meditar, como eu desejo apontar, é muito mais conversar consigo mesmo. A questão é exatamente essa. Para mim e para você,
meditação está automaticamente associada à religião oriental, né? Hinduísmo, budismo, mesmo a yoga, né? A seita, a prática da yoga, aquela coisa de cruzar as pernas e fazer aquela posição de meditação e ter algum tipo de exercício de esvaziamento de mente, é o que a gente entende, pelo menos em termos populares, como sendo meditação. Mas, como eu disse, meditação faz parte da tradição cristã. A gente tem informação de homens que meditavam desde os tempos antigos do cristianismo. Essa prática ela veio, infelizmente, se corrompendo na Idade Média. Mas, em particular, com os puritanos, essa prática foi resgatada e abundantemente praticada na Igreja de Cristo. Então, o que eu quero fazer com vocês hoje é justamente tentar entender o que é meditação, até para despertar-nos a essa disciplina espiritual, mas à luz daquilo que foi o resgate dos puritanos. Há outras maneiras de a gente tentar investigar o que é meditação. A gente pode ir para a literatura clássica cristã. A gente pode ir para alguns teólogos medievais, muito associados ao catolicismo romano. A gente vai encontrar coisas boas em um ou em outro lugar. Todavia, quem limpou o terreno, que estava cheio de erva daninha, foram os puritanos. E é por isso que é bom a gente ir para o que eles têm a nos dizer relacionado a esse tema. Então, muito do que eu vou trabalhar com vocês aqui não poderia ser diferente, não é autoria minha. Eu uso basicamente duas literaturas em português. Eu vou indicá-las. Vocês têm acesso facilmente. Um capítulo extenso, escrito por Joel Bick, em 2 livros. Ele está contido em 2 livros. Ele está contido no livro da editora Fiel, Espiritualidade Reformada, um livrinho, um calhamaçozinho, e ele também está naquela teologia puritana, que é da editora Cultura Cristã, não sei agora me foge a memória, mas é o mesmo capítulo, e ele vai gastar ali, eu acho que 20 a 25 páginas, é de qual? É a Cleary, né, teologia, então pronto. Então está também lá naquele livro da Cleary, Teologia Puritana. E há muitos outros artigos na internet, certo? Mas, além desse único capítulo, nesses 2 livros, nós temos também artigos que podem ser pesquisados na internet, e um livro que eu não trouxe, eu vou indicar outro para vocês, mas um livro que eu não trouxe, que deve ser lido por você, que é o livro de Richard Baxter, O Descanso Eterno dos Santos. Ele também dedica um capítulo à meditação celestial. Tá? Então, muito do que eu vou usar é, obviamente, fundamentado nesses homens que fundamentavam, por sua vez, sua compreensão na Escritura. Mas antes de chegar lá, deixe-me fazer uma importante distinção, para que nós pisemos em terreno sólido. Primeira coisa, é entender que há, em termos muito gerais, 3 tipos de enxergarmos essa temática, meditação. Existe a famosa meditação mística, que eu já me referi, que é aquela meditação praticada por muitas religiões orientais, místicas, coisas esotéricas, e que basicamente tem a ver com esvaziar a mente. Entendam só, o grande perigo dessa meditação é não só a fonte dela, mas também o propósito e a metodologia. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, que na meditação bíblica há uma metodologia apropriada, inclusive os puritanos são muito firmes em mostrar qual é ela, e há um propósito santo. No caso da meditação mística, não. O grande objetivo deles é você alcançar a famosa paz interior. E como você alcança essa paz interior? Se desprendendo dessas coisas ao seu redor. Mas como você vai se desprender dessas coisas ao seu redor? Você vai tentar esvaziar sua mente de tudo aquilo com que você se relaciona. É uma paz interior, então, naturalística,
uma vez que é fruto de mero esforço humano e é também uma metodologia espiritualista, para não dizer espiritual, espiritualista, no sentido de que as pessoas que praticam vão tentar, por meio do transe, por meio de repetição de sons vocálicos, se esvaziar de si próprio, atingindo algum tipo de consciência além de si mesmo, aonde vai alcançar essa suposta paz interior. Então, fujam disso. A segunda é a meditação católica. E a meditação católica pode ser, em certo sentido, considerada uma corrupção da meditação bíblica. No passado, os escritores cristãos clássicos foram muito usados pelos teólogos da Idade Média, da igreja, considerada Igreja Católica Romana. Eles corromperam aquilo que veio dos autores clássicos e, por sua vez, os puritanos purificaram toda a corrupção dos teólogos da Idade Média. Mas vejam que há pontos de contato com a nossa. Você, talvez, lendo aí na internet, você vai encontrar coisa boa. Eu dei uma rápida pesquisada em sites católicos e, por exemplo, vejam essa definição que um dos sites católicos dá. Eu vou ler algumas definições para vocês dos puritanos que são mais importantes. Eles dizem assim: meditação católica, e basicamente essa meditação, inclusive, é aquela que tem vínculo com Inácio de Loyola, o que é considerado um teólogo autoritativo para os católicos romanos. Então, a meditação inaciana é um meio de rezar que ajuda a abrir-se à escuta do Deus que nos fala. É um momento para aprender e aprofundar-se no amor de Deus. Ela se dá através de 3 áreas, e vocês vão perceber que os puritanos usam isso. Ela se dá através de 3 áreas: memória, inteligência e vontade, para que possamos sentir e saborear as coisas internamente. Há coisas boas aqui, mas é necessário limpar a erva daninha que está impregnada nessa definição. E uma principal dela é que, na mente de muito católico romano, meditação é quase que sinônimo de oração, ou reza, seja lá como você preferir usar. E é tão tal que eles usam essas expressões intercambiavelmente. Às vezes reza tem a ver, às vezes rezar é meditar, às vezes meditar é rezar no palavreado coloquial do católico romano. Por exemplo, há um padre muito famoso nos nossos dias, o qual eu não quero citar o nome, mas ele vai dizer, por exemplo, que meditação consiste, e vejam que há coisas interessantes aqui, meditação consiste em buscar a verdade. Vocês vão ver os puritanos dizendo isso. Meditar consiste em buscar a verdade. Mas olha só a problemática. Aí ele continua dizendo, o que implica que, em primeiríssimo lugar, seja necessário que haja um conteúdo, ou seja, um conteúdo que seja aprovado pela Santa Igreja Católica. Ele vai até ao ponto de dizer que meditar não é esvaziamento, ele está certo. Meditar é você exclusiva e estritamente aceitando os dogmas católicos, meditar nessas verdades do dogma católico. Você já percebe a dificuldade, então, dessa meditação católica. Vamos para a nossa, então, a meditação protestante, que é no puritanismo que a gente encontra o ouro a ser usado por mim, por você, a ser buscado por mim, por você. E eles vão dizer, basicamente, que meditar é você usar ativamente a sua mente, de maneira que a sua mente envolva suas emoções, e mente e emoções, numa conversa uníssona, influencia a sua vontade. E a sua vontade seja o trampolim para uma vida cristã aceitável a Deus. Então, basicamente, nesse modelo de meditação, meditação espiritual, meditação puritana, meditação bíblica, escolha um nome mais apropriado para você.
O foco é o Deus Trino. O foco não é a igreja. O foco é o Deus Trino. O foco é a revelação desse Deus Trino. O que ele próprio diz em sua santa palavra. E então o indivíduo dedica sua mente a essas verdades por um certo tempo, eu não vou adiantar o assunto, mas por um certo tempo. Enquanto o indivíduo dedica sua mente a esse determinado tema, ele tem assim as suas afeições, os seus sentimentos despertados a buscar a Deus. Esses sentimentos, então, vão influenciar na vontade do indivíduo, que por sua vez vai servir de terreno para uma vida cristã em amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então eu vou citar aqui um determinado teólogo que ele vai dizer o seguinte: os puritanos acreditavam que a meditação era uma atividade fortemente intelectual. A vida cristã envolvia então treinar os pensamentos de alguém para ser piedoso. Muitas vezes, ele continua, por meio de momentos determinados, a meditação focada em material da revelação, para que com o viver influenciado por isso, o indivíduo seja piedoso. Então percebam que, resumindo, e eu vou agora entrar a fundo nesse tema, você deve perceber que os puritanos usavam a escritura, obviamente, para a meditação. Logo, a meditação protestante é focada na verdade da revelação exclusivamente. Só que a verdade da revelação, ela precisa de alguma maneira ser usada pelo cristão a ponto de seus sentimentos serem envolvidos por aquela verdade. Com os seus sentimentos despertados por aquela verdade, o indivíduo deve sentir vontade de praticar aquela verdade, e isso, por fim, vai influenciar a sua vida com Deus e com o próximo, obviamente. Diante disso, eu quero dar algumas definições importantes sobre o que é meditação. Eu começo com uma definição bem simples, retirada de uma enciclopédia nossa, da cultura cristã, em que o organizador dessa enciclopédia diz assim: meditação é um ato de adoração. É o ato mais recompensador de renovação espiritual, de restauração mental, de comunhão divina. Então percebam que, à luz dessa meditação, à luz dessa definição, nós podemos considerar a meditação bíblica como uma disciplina espiritual. Assim como a gente lê a Bíblia, assim como a gente ora em particular, assim como eventualmente a gente também guarda momentos especiais para o jejum, a gente deve meditar. Eu vou mostrar para vocês mais para frente que, inclusive, a meditação em grande parte era usada pelos puritanos e por grande parte do protestantismo reformado como talvez a principal disciplina espiritual para nos conduzir numa vida de piedade para com Deus. Mas coloque pelo menos isso na mente. Assim como eu leio a Bíblia, assim como eu oro, eu devo também meditar nas Escrituras. E não necessariamente meditar é ler, ou ler é meditar. Estas coisas são coisas distintas, como eu quero mostrar. E pela própria palavra meditar, você pode perceber isso. No nosso idioma, por exemplo, meditar vem do latim, e no latim a palavra meditar basicamente tem o sentido de ponderar, de pensar em. E se a gente definir, na verdade, essa palavra, e há algumas possíveis traduções diferentes para essa palavra, como ela ocorre no hebraico, Antigo Testamento, ou no grego, Novo Testamento. Mas, basicamente, seja no nosso idioma, seja no latim, seja no grego, no hebraico, seja no inglês, meditar tem basicamente a mesma definição. É pensar em alguma coisa. É ponderar sobre algum assunto. Meditar, portanto, tem a ver com envidar esforços mentais em algum assunto. Eu posso meditar, e eu vou mostrar isso para vocês, inclusive, em coisas que não são da Escritura. Deixe-me já dizer isso. Eu acho que é uma boa comparação para que você entenda que meditar tem a ver com envidar esforços mentais em alguma coisa. A primeira comparação é a comparação que a gente pode usar do trabalho de um médico. Vamos imaginar que um médico recebe em seu consultório um paciente, escuta
aquele paciente faz o seu relato e aquilo para o médico já dá algum vislumbre clínico do que está se passando com o seu paciente, mas ele também preceitua alguns exames. Aqueles exames, depois de realizados, são trazidos ao médico. Imaginemos que se trate de uma doença ou algum problema de saúde não tão fácil de diagnosticar. Então, um médico irá provavelmente, depois de uma anamnese e outras coisas competentes a ele, vai jogar aqueles exames numa mesa. E ele vai olhar para aqueles exames. E ele vai pensar no relato clínico do seu paciente. Ele vai ir atrás das anotações que ele fez no dia, na primeira consulta ou nas demais consultas que ele teve com o paciente dele. E ele então, talvez, depois de algum certo tempo, ele vai se sentar e ele vai começar a pensar nas possibilidades de doenças ou de problemas que estejam acontecendo com aquele paciente. Ele vai conversar consigo mesmo. Ele vai conjecturar possibilidades. Ele vai ponderar sobre os exames, sobre os relatos no consultório e, enfim, talvez com os olhos fechados, ele meditará sobre aquela situação, sobre aquele panorama delineado pelo paciente, até que ele possa bater o martelo quanto ao diagnóstico. A segunda comparação pode ser retirada do meio da engenharia. Vamos pensar nos engenheiros. Ele recebe, um indivíduo é um engenheiro diagnóstico, ele vai ir a determinadas construções que estão apresentando eventuais problemas e ele precisa fazer um diagnóstico do possível problema daquela construção. E não diferentemente do caso anterior, isso é também curioso, haverá toda uma análise estrutural e, obviamente, eu não sou longe disso, mas deixe-me apenas arriscar, como leigo, algo que aconteça na mente dos engenheiros, mas ele vai fazer uma espécie de anamnese também com relação àquilo que está sendo relatado pelas pessoas. A gente viu aí recentemente, eu acho que 2 anos atrás, prédios caindo, e exatamente havia engenheiros diagnósticos analisando rachaduras e coisas desse gênero naquela determinada construção. Como um médico que vai fazer uma espécie de anamnese, o engenheiro também fará na construção, digamos assim. E depois, então, de tomar informações colhidas, de tirar fotos da estrutura, das análises e avaliações feitas, imaginemos que esse engenheiro vai sentar no seu escritório. Vai também fazer como médico, colocar fotos, colocar as análises que ele fez, as coisas técnicas todas que ele teve em mão, para que ele, por meio, quem sabe, de um resgate mental, de pensamento, ele consiga conjecturar, ponderando sobre tudo aquilo, o que está acontecendo com aquela estrutura, que pode, quem sabe, inclusive, ruir. E ele tem uma conversa consigo próprio. Pode ser esse ou aquele problema. Pode ser material ruim, enfim. Ele vai pensar, ponderar, meditar sobre aquela situação. Alguém já disse, irmãos, que tudo que a gente faz bem feito, a gente faz depois, tudo que a gente faz bem feito, a gente faz depois de meditar. Todas as coisas que a gente faz mal feitas são feitas no supetão, né? São feitas sem pensar. Tomemos essas duas comparações e apliquemos isso na meditação espiritual. É exatamente isso que tem a ver com meditar biblicamente. Eu me sento, eu já li a Bíblia, imaginemos. Eu li o Salmo de número 1. Agora quem sabe com a Bíblia fechada eu me sento. E eu vou ponderar sobre aquilo que eu li. Eu vou pensar, de fato, sobre as verdades que eu li, talvez em um único versículo. Os puritanos diziam inclusive isso, que não é tão interessante você meditar em textos longos, mas em textos curtos, não em muitos assuntos, mas em assuntos mais específicos. Eu vou até tentar aqui mostrar para vocês alguns assuntos especiais nos quais devemos meditar. E eles diziam, pensem nesse assunto. Tragam à memória os versículos que vocês têm memorizados sobre aquele assunto. Façam links bíblicos sobre aquele texto, sobre aquele assunto.
Lembre-se dos sermões que você já escutou sobre aquele assunto, as aplicações que seu pastor já fez sobre aquele determinado assunto, leituras, literaturas que você já leu, o uso providencial de Deus sobre aquela doutrina na sua vida. Encha a sua mente sobre aquilo ali por algum tempo. Isso é o básico do que é meditar biblicamente. Só que isso segue um certo curso. E é por isso que eu quero ler então aqui 4 definições, 3 delas de autores puritanos. E elas são bem claras justamente por apontar para aquilo que eu posso chamar de mecanismo da meditação bíblica. A primeira vem do puritano Thomas Watson. Quem cita é o pastor Joe Bick, nesse capítulo que eu me referi, e ele diz assim: a meditação é um santo exercício da mente, por meio do qual trazemos à memória as verdades de Deus. Ponderamos seriamente sobre elas e as aplicamos a nós mesmos. Então veja, a gente tem aqui a verdade de que a meditação era considerada, por Thomas Watson, pelo menos, uma disciplina espiritual. Ele chama a meditação de santo exercício, é uma disciplina espiritual. Em segundo lugar, tem como primazia uma ocupação mental, trazemos à memória as verdades de Deus, ele diz. Isso por algum tempo, ele fala, ponderamos seriamente sobre elas, mas não é algo meramente mental, deve haver uma questão prática pós-pensamento naquela doutrina, e ele diz assim então, e as aplicamos a nós mesmos. Vejamos agora a definição de um outro puritano, eu não vou nem arriscar dizer o cidadão em que eu encontrei o nome dele é bem estranho aqui, mas ele vai dizer o seguinte, esse não é um autor puritano, desculpa, tá? Mas o autor dessa definição diz assim: a meditação é um mover das questões intelectuais, vejam só, ao exercício das afeições do coração, a fim de libertar a vontade para se conformar a Deus. Então envolve, semelhantemente ao que a gente viu lá acima, numa definição de um católico romano, meditar envolve mente, intelecto, raciocínio, envolve sentimentos, afeições, paixão, envolve vontade para se conformar ao querer de Deus. Tudo começa com pensamentos, ponderações bíblicas e resulta em vontade de se conformar ao querer de Deus. Agora sim, de um puritano. A meditação é uma séria aplicação da mente a algum assunto sagrado, até que, eu acho fantástico isso, porque os puritanos diziam exatamente isso. Meditar precisa envolver paixão, de tal sorte que eles diziam, vão para o seu lugar secreto, não sejam interrompidos. Para haver meditação, deve haver despertamento de sentimento. Um exemplo, você medita sobre pecado, e você faz de fato links bíblicos e de sermões sobre esse tema, e você gasta algum tempo, e depois que você por algum tempo meditou sobre o pecado, dentre muitos, a possibilidade de um sentimento que vai surgir no seu coração é ódio pelo pecado. E como resultado, vontade de lutar contra o pecado. Então perceba, é necessário uma séria meditação, uma demorada ponderação. Para alguns, essa demorada ponderação no início vão ser 2 minutos. Mas os puritanos diziam que o aceitável era 30 minutos por dia. Mas, obviamente, eu sigo aqui a orientação do pastor Joe Bick. Comece com 2, 3 minutos. Depois você se verá, de fato, meditando por uma jornada mais longa. Mas o ponto, eu medito seriamente sobre aquela verdade, até que, como estava dizendo a nossa definição, até que as afeições sejam aquecidas e despertadas, e a resolução elevada e fortalecida através disso, contra aquilo que é mal e a favor daquilo que é bom. Então eu penso até o ponto em que meus sentimentos serão despertados por aquela verdade, por aquela doutrina, aquilo ali me influenciará à vontade em 2 caminhos, contra aquilo que é mal e em favor daquilo que é bom. A última definição, de outro puritano também. A verdadeira meditação
se dá quando uma pessoa de tal modo medita em Cristo, que tem o seu coração inflamado com o amor de Cristo. De tal modo, ele medita nas verdades de Deus que se vê transformado por elas. E de tal modo, medita sobre o pecado que seu coração passa a odiá-lo. Então vejam, irmãos, longe de ser um esvaziamento de mente, longe de ser mera oração, os puritanos inclusive diziam que a meditação é um ensejo para a oração. Se os nossos corações estão inflamados, repletos de vigor espiritual, a gente acaba se derramando em oração. Então, não podemos fazer esse tipo de confusão, não é esvaziamento de mente, não é meramente orar, mas é uma prática associada à nossa capacidade mental. É uma disciplina espiritual que tem a ver com a mente, com o pensar, com o raciocinar, com o trazer à memória, usando uma expressão bíblica, aquelas coisas que podem me dar esperanças. É de fato, então, usar todos os recursos mentais que Deus, na sua providência, me deu, para que isso gere um resultado. O resultado gerado com isso é sentimento relacionado a Deus. E esses sentimentos relacionados a Deus influenciarão a minha vontade de lutar contra o que é mal e de cultivar o que é bom. E é por isso que os puritanos diziam que não há prática espiritual ou disciplina espiritual melhor para tornar-nos cristãos piedosos do que a meditação. Os puritanos, então, partindo para um próximo tópico, entendiam que havia pelo menos 2 tipos de meditação. Depois, Maria, cadê Maria? Lá no fundo. Me lembra de eu passar essa apostila para você, que aí você passa para os irmãos, tá? Basicamente, os puritanos diziam então que haviam 2 tipos de meditação. Aquilo que eles chamavam de meditação ocasional e meditação deliberada. A meditação ocasional é algo que você certamente faz. Para eles, a meditação ocasional era aquela que vinha súbita e espontaneamente na gente. A gente estava vivendo, a gente estaria vivendo a nossa vida normalmente, e alguma experiência da nossa vida cotidiana, ou algum pensamento súbito da nossa mente, nos influenciaria a pensar sobre determinado assunto espiritual. E disso, os puritanos saltavam, era essa a expressão que eles usavam, para alguma verdade bíblica teológica. Então, vou dar 2 exemplos. Um, achei muito curioso, que aconteceu com um puritano. Ele estava em determinado lugar público, e ele viu uma pessoa bocejando. Quando boceja, o que é que acontece com os outros? Todo mundo boceja, né? Quando ele viu um bocejando e outros bocejando, ele começou a meditar sobre a verdade bíblica relacionada ao fato de um influenciar o outro. Para o bom, para o bem ou para o mal. E mais do que isso, as influências que o Espírito Santo causam no crente. Então vejam, foi algo súbito, algo ocasional, que trouxe ao puritano a oportunidade de, nessa eventualidade, ele pensar sobre uma perspectiva bíblica. Isso é apenas um exemplo. Alguns puritanos estavam, por exemplo, caminhando junto ao mar. Então, olhavam para o mar, vinha à mente dele o evento do mar vermelho se abrindo. Eles meditavam biblicamente no significado espiritual do mar vermelho se abrindo e todo o êxodo, enfim, eles muito apropriadamente faziam isso. A meditação deliberada, entretanto, que é o teor do meu estudo essa manhã, é a meditação, então, em que eles diziam ser necessário o cristão separar um momento específico do dia para, de fato, praticar essa disciplina espiritual. Geralmente, ou num lugar secreto, usando a expressão do Senhor Jesus, ou como eles muito comumente faziam, em bosques, em caminhadas e coisas desse gênero. Mas o ponto deve ser uma decisão resoluta, relacionada a ponderar sobre uma verdade espiritual. Então veja, não há necessariamente a obrigação de ser enquanto lê a Bíblia. A leitura bíblica pode despertar a meditação, mas eles meditavam caminhando.
Fala-se que Jonathan Edwards, por exemplo, depois de longas jornadas em seu gabinete, em seus estudos, ao chegar em casa ele entendia que precisava dedicar-se um pouco a seus filhos, porque ficava muito fora de casa e então ele não poderia negligenciar o cuidado dos filhos. Ele ia para o bosque com os filhos, ou a cavalo, ou andando, e ele deixava as crianças brincarem nos bosques. Enquanto isso ele meditava em assuntos espirituais, se fazia presente na vida dos filhos, mas ao mesmo tempo meditando em perspectivas espirituais. Então, para eles, esse tipo de meditação era uma meditação que poderia ser com a Bíblia fechada, mas geralmente a Bíblia aberta dava ensejo a ela. Sendo com a Bíblia fechada ou com a Bíblia aberta, o essencial era dedicar a mente ou a alguma doutrina, ou a algum texto que você, por memória, trouxe à mente. Eles se concentravam em determinado assunto e geralmente numa só verdade e fazia aquilo que eu já me referi. Eles faziam links bíblicos, eles pegavam textos do Antigo e Novo Testamento, traziam à mente, eles pegavam estes textos levando-os a Cristo e o tempo todo no exercício mental eles queriam que seus sentimentos fossem despertados para que a sua vontade fosse influenciada a viver a doutrina na qual eles meditaram. Eu gosto muito do que Baxter diz, no livro a que eu me referi, O Descanso Eterno dos Santos. É uma citação um pouco mais longa, mas me permitam, ela é muito proveitosa, e ele diz assim: assim como há orações solenes, quando nos envolvemos totalmente com a responsabilidade de orar, e outras que são breves e repentinas, comumente chamada de derramamento, quando um homem, em meio a outras responsabilidades, envia um pedido simples, um breve pedido a Deus, também existe, ele diz, meditação solene, quando nos aplicamos somente a essa responsabilidade, e existe a meditação breve e superficial. Ele chama também lá para frente dessa meditação, para eu resumi-la, em meditação ocasional. Então, meditação ocasional e meditação deliberada. Nesse caso, entendendo isso que é o básico da meditação dos puritanos, você deve se perguntar se existe na Escritura, já que nossa vida é sola Escritura, base bíblica para isso, né? Se a Escritura, de fato, ordena, encoraja, relata, registra servos de Deus meditando. Então vamos fazer isso agora? Vamos ir a alguns textos bíblicos para nós vermos ou ordens, ou encorajamentos, ou servos de Deus dizendo que meditavam, ou mesmo narrativas de servos de Deus meditando. Vamos começar com o Salmo. Abra sua Bíblia aí no livro dos Salmos, vamos ler alguns textos no livro dos Salmos. Salmo 39. Salmo 39, versículo 3. Esse texto se torna um texto realmente bem interessante para a nossa temática, porque ele vai relacionar a meditação ao sentimento. Vejam só, Salmo 39, 3. Esbraseou-se-me no peito o coração. Então, sentimentos. Aí ele continua. Enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua, dá-me a conhecer, Senhor, versículo 4. Então vejam, o salmista meditava, e no seu exercício de meditação, o que é que ocorreu com ele? O seu coração esbraseou-se no peito. O seu coração, o seu peito teve fogo ateado nele. Vamos adiante. Salmo 63. Salmo 63. Versículo 6. Eu vou ler o 5 e o 6. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva, no meu peito, no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Então ele mais uma vez está no exercício
de meditação, ele está relatando o que acontece com ele no seu leito, e lá, enquanto ele medita, quando ele recorda-se do Senhor, então não é algo incomum meditar, por exemplo, na providência de Deus. Talvez seja essa a meditação a qual o salmista esteja fazendo. Enquanto ele meditava, enquanto ele recordava-se do Senhor, o versículo 5 diz o quê? Ele estava com júbilo nos lábios, a boca dele louvava. Então veja, a meditação resultou no louvor a Deus. Não era incomum, inclusive o salmista, o Davi, me permite dizer Davi, reservar os seus momentos finais do dia para esse fim. Se você for lá no Salmo de número 4, no versículo 4, ele diz assim: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Aqui em particular, nesse salmo, Davi está sendo perseguido pela sua piedade. E ele vai dizer que não só ele, há outros que são perseguidos por causa da sua piedade. Aí ele dá então um conselho para outros piedosos que sofrem perseguição pela sua piedade. Ele diz: irai-vos e não pequeis. Aí ele diz depois: consultai no travesseiro o coração e sossegai. Em outras palavras, tem um momento de meditação antes de dormir, e isso vai resultar em quê? Em sossego, em espírito calmo diante de Deus, por saber que, embora haja perseguição, o Senhor reina. Essa seria um resultado da meditação desse homem. Vamos adiante. Vejamos agora, por exemplo, Lucas 2,19, nós temos aí Maria meditando. Você conhece muito bem esse texto, penso eu. Lucas 2,19. Que diz assim, Lucas 2,19. Maria, porém, guardava todas estas palavras. Vejam só, ela havia recebido uma revelação, não é verdade? Então, todas estas palavras, meditando-as no coração. Então, de fato, o exercício mental foi aquilo que Maria fez aqui. Há também, voltando agora para o Antigo Testamento, um outro exemplo de alguém que meditava lá em Isaac. Vá até Gênesis 24. Gênesis 24, versículo 63. Gênesis 24, 63 diz assim: saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Deixa eu pôr um parênteses aqui. Depois da meditação, esse homem casou. Tem algum irmão, alguma irmã solteira? Logo depois ele casa, né? Então vejam, mais um homem que após um momento com o Senhor, um homem que esteve num momento com o Senhor, cujo momento foi de fato meditar, ponderar certamente em Deus. Eu vou apenas ler um último texto, onde nós temos uma ordem relacionada à meditação. Há tantas outras, irmãos, nos Salmos, Deuteronômio, mas deixe-me lá no Novo Testamento, na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Versículo 15. Medita estas coisas, e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então, a ordem que Timóteo, o jovem pastor Timóteo, deveria cumprir. Ele deveria, de fato, meditar em determinadas coisas. Então, vejam que, muito claramente, a meditação bíblica era não só uma meditação cultivada no Antigo, como no Novo Testamento. A gente tem pelo menos aí essa ordem. A gente tem Maria, que está aí num período de transição, uma crente do Antigo Testamento, em certo sentido, meditando, mas o ponto é exatamente o fato de que o Antigo Testamento há inúmeros exemplos do próprio Davi meditando,
algumas ordens da parte de Deus que devem nos incitar à meditação. Apesar de tudo isso ser claramente bíblico, eu gosto muito do que é dito pelo pastor Joel Bick, quando ele fala que, apesar de haver base bíblica e ela ser essencial para o que cremos relacionado à meditação, 2 proveitos da meditação deveriam nos incitar a ela. O primeiro e mais fundamental é a santificação. Assim como a gente lê a Escritura, ora, e isto são meios de graça pelos quais somos santificados pelo Espírito de Cristo, não diferentemente a meditação. Por ser uma disciplina espiritual, a meditação bíblica, ela sim elevará a nossa vida a uma realidade de piedade e, pela graça, o Senhor Jesus Cristo, por meio do seu Espírito, nos santificará. Então, ela é proveitosa. Usando 1 de Timóteo 3, ela é útil, né? A Escritura é útil para a santificação, a meditação é útil para a santificação. Em segundo lugar, a glória de Deus. A meditação certamente glorifica a Deus no sentido de que a gente meditando na Escritura, tendo nossas afeições despertadas e sendo levados a seguir a vontade de Deus, como resultado, nós iremos servi-lo acima de todas as coisas e ao próximo. E isso resultará em glória a Deus. Diante disso tudo, irmãos, como meditar? Como pormos em prática a meditação? Deixe-me citar antes Thomas Watson. Há uma frase de Thomas Watson muito bonita. E ele diz assim: um cristão sem meditação é como um soldado sem armas, ou um operário sem ferramentas. Sem meditação, as verdades de Deus não permaneceriam conosco. O coração é duro e a memória é efêmera. E sem meditação, tudo está perdido. Então vamos ao como meditar. Nós poderíamos, irmãos, em termos de metodologia da meditação, dizer que algumas questões essenciais podem ser apontadas, porque deve haver uma certa liberdade no quesito meditação. Liberdade esta à luz da Escritura, não a liberdade absoluta, certo? Então, o que é essencial você fazer para resgatar e, por assim dizer, cultivar a disciplina espiritual da meditação? Em primeiro lugar, você precisa reservar um tempo para o Senhor. Esse é o básico. Você deve escolher preferencialmente um lugar silencioso, seu quarto ou outro lugar. Infelizmente, a gente não tem tanta essa prática aqui de bosques e coisas do gênero, então em casa talvez seja o lugar mais apropriado, um lugar sem interrupções de crianças. Hoje em dia o maior perigo talvez seja interrupção de celular, mas o ponto é ter um momento de fato a sós com Deus, momento este que, como eu já disse, poderá ser inicialmente 2, 3, 5 minutos, mas com o passar do tempo se tornará mais longo, em um momento em que você precisará de fato disciplinar a sua mente contra a divagação, contra divagar em pensamentos que não têm a ver com aquele momento. Então você de fato está só, num lugar silencioso, a ponto de você, com olhos abertos ou fechados, a depender da sua preferência, pensar na Escritura. A gente não pensa em algo fixamente, sem interrupções mentais, com tanta facilidade. Então é de fato uma disciplina. Você vai ter que se disciplinar a focar mentalmente naquele assunto, ou naquele texto, naquela doutrina, naquela providência de Deus, e então por alguns minutos você vai ter que, a sós com o Senhor, auxiliado pelo Espírito Santo, dedicar certo tempo a isso. Em segundo lugar, é inteiramente necessário que o carro-chefe dessa disciplina espiritual seja as faculdades mentais que o Senhor lhe deu. Você lê a Bíblia com a sua capacidade, entre outras coisas, de visualizar. Você ora, para quem ora em voz alta, com a sua capacidade de falar.
A meditação é diferente disso. Você não precisa falar em voz alta, você não precisa estar com os olhos abertos. Talvez por isso seja mais fácil haver divagação. Mas o ponto é, você deve usar os recursos mentais que Deus lhe deu. É compulsório, então, você pensar, você raciocinar, você trazer à memória textos bíblicos. Para isso, você deve cultivar a prática da memorização da Escritura. Você deve, de alguma maneira, também ler a Bíblia antes da meditação, para que ela sirva de ensejo para a sua meditação, porque ela servirá, quem sabe, de motivação para você meditar em um texto que você leu ou em uma doutrina que você viu ali na sua leitura bíblica. Mas o ponto é, meditação nem é mental, nem é auditivo, é meramente mental. Então você usa os recursos mentais que Deus lhe deu. Você vai fazer associação bíblica, você vai fazer aplicação mental das verdades que você leu, você vai trazer à memória sermões que você escutou, enfim, é exercício mental. Em terceiro lugar, você precisa dedicar certo tempo e lutar contra a tentação de abortar a meditação antes de que suas afeições sejam motivadas. É necessário haver despertamento de paixão. É uma reflexão prolongada que proporcionará afeição despertada. Então, deve haver, de fato, um tempo considerável de dedicação mental para que, então, alegria, tristeza contra o pecado, perseverança, paciência, esperança sejam despertados em você. Mas deve haver, e para isso você precisa pedir a graça de Cristo, a operação do Espírito Santo, para que essas coisas aconteçam como resultado da sua meditação. E por fim, em quarto lugar, tudo isso deve impulsionar a sua vida, a sua vontade a viver conforme o desejo, o querer de Deus. Então, as verdades trazidas e depositadas na sua mente, que serão, por sua vez, colocadas no fundo da sua alma, despertando assim as suas afeições e sentimentos, em seguida lhe colocarão de pé. E você então estará de fato motivado a consagrar-se, a dedicar-se a Deus. Vamos usar aqui a analogia de Tiago, você deve ser mero ouvinte ou ouvinte e praticante da Escritura? A resposta bíblica é óbvia. Então pense na meditação como uma conversa consigo mesmo, em que você se escuta, você é ouvinte de si próprio em certo sentido, porque você está trazendo à mente as Escrituras. Mas você então conversa consigo mesmo, e qual deve ser o resultado de uma conversa na qual você é, em certo sentido, falante e ouvinte? É, semelhantemente ao que Tiago diz, a prática. Ou seja, em grande medida, conversar consigo próprio deve resultar, inevitavelmente, na verdade, eu diria, em uma vida piedosa, onde você desejará fazer a vontade de Deus, amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, ser um cristão mais diligente, um cristão mais fiel. Esse é o propósito prático da meditação. Isso tudo é melhor explicado por Thomas Watson. Vejam só o que ele diz. Eu vou citar Thomas Watson, eu encerro com Baxter para entrar em um outro tópico. Thomas Watson primeiramente diz assim: uma meditação estabelecida e deliberada é uma séria aplicação da mente a algum tema espiritual ou celestial, discussando daí contigo mesmo, a fim de que teu coração se aqueça, teus afetos se vivifiquem e as tuas resoluções se intensifiquem a um maior amor para com Deus, a um maior ódio ao pecado, etc. E Baxter, ele resume da seguinte maneira: portanto, cristãos, esta é a grande responsabilidade que você tem em suas mãos. E este é o trabalho que eu gostaria que você iniciasse, a saber, fazer com que essas verdades passem da sua mente para o seu coração, e com que todos os sermões que você escutou sobre o céu
Ele está aqui tratando exatamente desse assunto, o céu. E todos os sermões que você já escutou sobre o céu, e todos os movimentos que você já concebeu sobre esse descanso, o descanso celestial, possam ser transformados em sangue e espírito dos seus sentimentos, para que você possa senti-los, reavivando e aquecendo o seu coração, e para que assim você possa pensar sobre o céu da forma como o céu deve ser concebido. Eu encerro então, irmãos, com 2 assuntozinhos finais. Em primeiro lugar, em que meditar? Há uma quantidade infinita, obviamente, inumerável, melhor dizendo, de temas sobre os quais você meditar. Por exemplo, o pastor Joel Bick, ele vai dar 3 páginas de assuntos sobre os quais você meditar. 3 páginas. Ele está mencionando assuntos que os puritanos comumente meditavam. Eu vou resumir isso usando um outro artigo de um pastor cujo nome é difícil de dizer para mim, Stephen alguma coisa, que eu não sei dizer o sobrenome dele, mas ele vai também falar sobre meditação puritana, e ele vai basicamente dizer quais são os 7 principais, os 7 primordiais assuntos que os puritanos meditavam. São eles: a majestade de Deus, a severidade do pecado, a beleza de Cristo, a certeza da morte, a finalidade do julgamento, a miséria do inferno e a glória do céu. Deixe-me resumir muito brevemente cada um deles. Por exemplo, quando você medita sobre a majestade de Deus, o grande encorajamento para esse tipo de meditação é que quando você medita sobre um Deus grandioso, um Deus soberano, um Deus supremo, um Deus todo-poderoso, você primeiramente vendo Deus na condição em que Ele de fato é, o ser de Deus na condição em que de fato Ele eternamente é, você se vê na condição em que você foi criado. Primeiramente, criatura, e na condição em que você foi encerrado após o pecado, isto é, um pobre e miserável pecador. Então, o resultado de uma meditação num assunto como este é considerar Deus como realmente Ele é, nós como realmente nós somos, e inevitavelmente chegarmos ao resultado que uma meditação dessa natureza deve chegar. Não há escapatória, devemos temê-lo e servi-lo. Meditar sobre a severidade do pecado, em contrapartida, há uma íntima conexão entre grandiosidade de Deus e severidade do pecado, porque quando a gente então medita sobre a severidade do pecado, a vileza do pecado, a odiosidade do pecado, a gente então ao mesmo tempo é levado a pensar sobre um Deus 3 vezes santo, um Deus que nunca pecou, um Deus que não se relaciona com o pecado. Como resultado, a gente se vê na condição de pobres pecadores, porque é um Deus que não se relaciona com o pecado. Em contrapartida, nós nos relacionamos e Ele, por causa de Cristo, em sua bondade, se relaciona conosco. Então, meditar na severidade do pecado nos ajuda a lutar contra o pecado, porque Deus odeia o pecado, a odiar o pecado, porque nós, mesmo vendo que Deus odeia o pecado, em certo sentido, amamos o pecado, algo que é odiável a Deus, e mais do que isso, nós passamos a odiar ainda mais o pecado, porque a única solução que Deus entendeu como sendo suficiente para nós nos relacionarmos com Ele, Ele na condição de santo, nós na condição de pecadores, foi o próprio Filho dele ser morto na cruz para reconciliar-nos com Ele. Só um Deus bondoso e majestoso faria isso, e não há ninguém comparável a Ele. Esse seria um possível resultado de uma meditação na severidade do pecado. Eu não vou resumir todos, mas percebam que meditar em cada um desses assuntos leva-nos para mais juntos do Senhor. Meditar sobre a beleza de Cristo, a gente vai mais uma vez meditar sobre um Deus ofendido pelo pecado. Sobre nós que estávamos não só encerrados em culpa e em condenação, mas também em domínio do pecado, mas num Senhor maravilhoso, e isso deve nos deslumbrar, que ainda sendo mais ofendido, é aquele que é propício aos que o ofendia, enviando o seu Filho, para que por meio dele pudéssemos ter acesso ao seu trono de misericórdia e graça. Então, meditar sobre a beleza de Cristo nos reaproxima do próprio Deus, do próprio Cristo. E assim seria cada um desses tópicos. A certeza da morte, os puritanos inclusive diziam que o problema nosso era exatamente esse, tanto com relação à certeza da morte quanto à realidade do juízo final.
eles diziam que o fato de hoje, isso na época deles, né? O fato de hoje, naquela época, os homens andarem muito tranquilamente, seguros de si próprios, porque eles meditavam pouco no dia da morte e no juízo final. Se eles meditassem mais no dia da morte e no dia do juízo final, eles seriam mais resolutos em servir a Deus. Então vejam, esses são basicamente 7 assuntos, mas o fato é, você deve meditar em tudo aquilo que você conhece, talvez sendo despertado por uma leitura bíblica, ou mesmo por um sermão que você escutou, mas meditar no assunto, desde que, como 2 resultados, aqueles aos quais me referi, sejam os que você vai perseguir. Uma vida santificada e um Deus que será glorificado pela sua prática da meditação. Eu encerro, irmãos, com algo apontado pelo pastor Joel Bick, o qual ele chama de obstáculos da meditação. O que impede? O que pode impedir a sua meditação? Ou você cultivar, resgatar a disciplina espiritual da meditação. Ele disse que, primeiramente, os puritanos falavam sobre muitas coisas que poderiam impedir, mas o pastor Joel Bick resume isso em 5 obstáculos à meditação. Primeira coisa que ele diz, inaptidão e ignorância. Isto é, há quem alegue isso, né? É isso que ele está colocando. Há quem diga que é inapto ou é ignorante a ponto de não conhecer muito a Bíblia ou as doutrinas de Deus e isso impedi-lo de meditar. Mas perceba, embora em certo sentido, na prática, isso possa ser considerado um obstáculo, deve ser considerado muito mais uma omissão e uma negligência. Uma vez que eu não conheço tanto a palavra de Deus, ou as doutrinas de Deus, eu não posso acreditar que está tudo bem. Eu devo entender que essa é mais uma omissão ou negligência minha. Eu devo correr atrás de ler as Escrituras, de conhecer o meu Deus, de conhecer as doutrinas da Bíblia, para ter em que meditar. Ainda que eu não medite numa doutrina, eu posso meditar, como diziam os puritanos, em uma prova da providência de Deus na minha vida. Recebi um livramento do Senhor, por exemplo, ou recebi um novo emprego do Senhor. Eu posso meditar no fato de que Deus, em sua providência, supre minhas necessidades, guardar algum tempo para meditar naquilo. Atividades diárias é o segundo obstáculo. É interessante o que é dito por Lutero nesse assunto. Você já deve conhecer esse pensamento de Lutero. Lutero diz assim: se eu deixar de gastar 2 horas em oração a cada manhã, o diabo consegue a vitória no decorrer do dia. Aí ele diz, vejam só que coisa curiosa, tenho tanto trabalho a fazer que não posso realizá-lo sem empregar 3 horas por dia de oração. Na mente dele, para que ele consiga cumprir as suas tarefas diárias, ele não vai sacrificar um momento dele com Deus. Ele vai se dedicar mais ao Senhor, contando com a graça do Senhor para aquilo lá. De maneira que a atividade diária não pode ser um obstáculo para a meditação. Letargia espiritual. Joel Bick cita, por exemplo, aqui, Mateus 11:12, para nos lembrar que o galardão espiritual pertence àqueles que estão dispostos a lutar por ele. Logo, letargia espiritual, morosidade espiritual, morbidez espiritual não podem ser desculpas para a meditação espiritual. A gente tem que sacrificar o que for necessário para reservar 20 minutos, 30 minutos, coisa que a gente gasta muito facilmente no celular, para meditar com o Senhor, meditar no Senhor. Em quarto lugar, prazeres e amizades mundanos. Há muitos cristãos que não querem abandonar paixões desta vida, amizades desta vida, se esforçando pouco pelo mundo por vir, mas se esforçando muito por esse mundo. A questão então gira em torno do sacrifício e da autonegação. Logo, isso não pode ser um obstáculo, uma vez que os prazeres deste mundo são passageiros, o mundo por vir é o que devemos almejar e a ele nos dedicar. E por último, indisposição do coração. A indisposição do coração geralmente está relacionada a 2 outros pecados. O primeiro pecado são pecados ocultos, pecados guardados no íntimo do coração e que de fato me indispõem a servir a Deus. O outro pecado é a escravidão aos prazeres desta vida, amarrado a este mundo.
Eu preciso me desvencilhar destas coisas para que o meu coração seja totalmente dedicado ao Senhor. Isso me leve a meditar na sua santa palavra, nas suas santas doutrinas, enfim, meditar nas Escrituras. Meus irmãos, concluindo, eu encerro então falando aquilo que eu disse no início, que as melhores coisas que geralmente a gente faz são coisas às quais a gente dedica tempo sério de pensamento e de meditação. E vocês devem se lembrar que isso é bíblico. Você pode abrir, por exemplo, a palavra do Senhor em Provérbios 21. Provérbios 21, versículo 5. Provérbios 21, 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Provérbios 29, 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras, maior esperança há para o insensato do que para ele. Ou mesmo, como a própria palavra de Deus diz também aí em Provérbios, em outro texto bíblico, não é bom proceder sem refletir, peca quem é precipitado. Provavelmente você nunca escutou sobre a meditação dessa maneira que você escutou hoje de manhã. A outra possibilidade é que você conhecesse e não a considerasse uma disciplina tão essencial para o seu crescimento espiritual. Ou ainda, a terceira e última possibilidade é que você não só conhecesse, mas a pratique atualmente, ainda que de uma maneira que precise de reforma. Nesse caso, observe o que o pastor Richard Baxter tem a nos dizer com relação a esse tipo de negligência. Eu temo mais a negligência dos homens que aprovam essa meditação, que a oposição ou os argumentos contra ela. A verdade perde mais com os seus amigos relaxados que com os inimigos mais ferrenhos. Então, meus irmãos, que nós possamos lutar para resgatar a disciplina da meditação bíblica, que nós nos esforcemos por começar a praticá-la, como disse, por 2 ou 3 minutos inicialmente. Apeguemo-nos por meio disto mais e mais à graça de Cristo, para que Ele nos conceda aquilo que é necessário para crescermos espiritualmente enquanto meditamos nas Escrituras. E essa é a conclusão a qual nós precisamos chegar, que a meditação é essencial, tal qual a leitura bíblica, tal qual uma vida de oração, a uma vida de uma piedade poderosa. Nesse caso, eu encerro com as palavras do último puritano que eu quero citar, quando ele diz assim: cristão, acaso você não tem um Deus e um Cristo em quem pensar? E não é dele que provém a salvação e a glória eterna digna dos teus mais seletos pensamentos? Acaso tens muitos pensamentos e os poupas para outras coisas, coisas vis, teus passatempos, e por que não para Deus e para a palavra de Deus? Fato é, a gente pratica a meditação. O despertamento que talvez precisemos é redirecionar nossa meditação, meditar em Deus e na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.